Então, boa noite, mais uma vez, agora que a gente está gravando. Então, como eu vinha dizendo, nós vamos estudar hoje a Parashá Vayeshev. Eu vou projetar aqui um PowerPoint. Vocês me digam se estão vendo bem. Ok, obrigado Marli pelo ok aí. Vamos ver se as páginas vão passar. Bom, Parashá Vayeshev, mais uma Parashá que fala sobre a vida de Jacó, sobre a história de Jacó. Ela ela está em Gênesis, capítulo 37, versículo 1, vai até o versículo 40, até o capítulo 40, versículo 23. Os temas tratados na Paraxá. Trocou o slide aí, gente? Não? Isso que eu temia. Então vamos lá. Trocou agora, né? Quando fica pequeno ele troca, quando grande ele não troca, não sei porquê. Bom, então vai no pequeno aí, se ficar difícil vocês me falam que eu aumento aqui. Então os temas tratados na Paraxá são a relação conflituosa entre José e seus irmãos, tem o episódio da venda de José aos ismaelitas, tudo isso nós vamos falar daqui a pouco. A revenda de José a Potifar, os casamentos de Judá e de seus filhos Er e Onan, a relação entre Judá e Tamar, José na casa de Potifar, tentativa de sedução da esposa de Potifar, a prisão de José e a interpretação dos sonhos. Muito bem, então o José ele tem uma relação conflituosa com os irmãos. A Paraxá, inclusive, começa falando sobre isso e deixa muito clara a Paraxá que o José é o filho preferido de Jacó e que o Jacó tem esse filho como preferido porque ele é o filho mais velho da esposa preferida, que é a Raquel, que nesse momento ela já é falecida. E então ele tem esse filho como o filho preferido dele, e isso causa muito ciúme aos irmãos. Aí ele começa a questão dos sonhos, que nós vamos ver mais no final da apresentação aqui, a questão dos sonhos, da interpretação dos sonhos que José faz. E o primeiro sonho que ele tem é que ele e cada um dos irmãos tem um feixe e o feixe de madeira dele é colocado no centro com os outros feixes dos irmãos em volta e todos se curvam a ele. E os irmãos então se revoltam. Falam, bom, você está achando o quê? Que nós vamos nos curvar a você? E depois ele tem um outro sonho, que ele sonha que 11 estrelas, o sol e a lua, também se prostram em, em reverência a ele. E ele conta isso para os irmãos e para o pai. E o pai, que se indigna agora, que ele fala, então, pelo seu sonho, eu, sua mãe e seus irmãos vamos ter que nos curvar a você. E aí começa essa questão do conflito entre ele e os irmãos. E aí tem o episódio que os irmãos estão pastoreando e ele chega depois, chega atrasado. E ele pergunta para uma pessoa lá onde é que os irmãos estão, o sujeito indica o lugar, e ele chega lá e os irmãos, então, fazem o seguinte com ele. Os irmãos vão vender ele. Ó. Então aqui esse é um quadro de um pintor, acho que é holandês, chamado, ou polonês, não sei, ele chama Konstantin Flavitsky. O que ele mostra aqui, o José já entregue aos ismaelitas, e aqui os irmãos já contando dinheiro, já se... E aqui está o poço, porque o José havia sido escondido num poço seco, e ele depois retirado do poço e vendido para os ismaelitas, está sendo colocado aqui em cima de um camelo e tal, para poder ir embora. E esses ismaelitas, então, vendem o José, revendem o José para um servo do rei, né, um conselheiro do rei chamado Potifar. Só que aí a narrativa
na Torá, ela para da história de José e faz um parêntese para falar da história de Judá, que é um dos irmãos mais velhos, e que era um irmão que, inclusive, eu não falei aqui, quando esse episódio do poço, o irmão mais velho, que é Rubem, está afastado, e quando ele volta, que ele chega no poço e vê que o poço está vazio, que ele descobre que o irmão tinha sido vendido. Mas o Judá é mais radical. O Judá queria matar o irmão. O Judá queria que o José fosse morto. Só que aí eles fazem um break na história e começam a contar a história de Judá. O Judá se casa com uma mulher, ele fica viúvo e ele tem 3 filhos: Onan e Shelah. O Shelah é muito jovem. E aí esse que é o filho mais velho, ele se casa com uma moça chamada Tamar. E ela fica viúva e ela não tem filhos. E aí o Judá traz a aplicação da chamada lei do levirato. A lei do levirato é que isso não, isso só existe no direito talmúdico, no direito bíblico, que se o homem falece e não deixa filhos, a esposa tem que casar com o irmão solteiro dele para preservar a memória do irmão, preservar o nome. Então, essa Tamar fica viúva do e se casa então com o Onan, que é o irmão, é o segundo filho de Judá. E aí o Onan também tem umas práticas pouco recomendáveis, né? O nome do onanismo vem do nome dele. E ele então ele também morre. Ele desagrada a Deus e morre. E aí o Judá fala com a Tamar: ó, vai para a casa do seu pai, enquanto o Shelah, que é o terceiro filho, está crescendo. E ela vai, mas ele tem aquela dúvida, né? Pô, 2 já morreram, será que o terceiro vai morrer também? E aí o Judá vai para a cidade onde morava a Tamar e se encontra com ela. Aqui tem essa foto aqui, também essa pintura, e ela está fantasiada de prostituta. E ela se deita com ele e engravida dele. Mas ela pede um presente. Ela não sabia que estava grávida ainda, né? Ela pede um presente a ele, e que era um cabrito. E ele fala: não, mas eu não tenho cabrito aqui agora. Falo, então, enquanto você vai buscar um cabrito para mim, deixa comigo o seu anel e o seu cajado. E ele deixa. E depois, quando um emissário dele vai levar o cabrito, descobre que ela está grávida. E fala com ele. Ele vai lá e fala: você virou uma prostituta, você dormiu com outro homem e tal. Aí ela mostra que ela tinha dormido com ele. Mostra o cajado e o anel para ele. Então ele fala: bom, então o filho é meu. Você tem que assumir. E aí a história para aí e retoma com José na casa de Potifar. E esse quadro que está aqui do José com José, esse que está aqui, aqui está o Potifar e a mulher do Potifar. Esse quadro aqui é do Rembrandt, aquele famoso pintor holandês que fez essa pintura. E o José, que era muito bonito, muito atlético, né? Ele vai trabalhar como servo, como empregado na casa do Potifar, e a mulher do Potifar se agrada do José, acha ele bonito e tal, e tenta seduzi-lo. E ele não se deixa seduzir, porque Potifar tinha dado a ele uma série de privilégios dentro da casa e tudo, e ele falou: não, eu não vou. E ela então se enraivece com isso, ela simula uma suposta tentativa de estupro por parte do José, porque ela fica com a túnica dele. Eu imagino que seja esse pano vermelho aqui. O José tinha uma túnica e ela fica com essa túnica e mostra que ele deixou a túnica aqui, tentou me estuprar e tal, e o José vai preso por conta disso. Agora, vou falar em túnica, eu vou fazer um parênteses aqui que eu me esqueci de falar lá atrás, que o José era tão especial para Jacó que ele ganha uma túnica
multicolorida, e é por isso que o Davi colocou o título do convite de uma paraxá multicolorida, e eu, em função disso, eu trouxe essas pinturas aqui, exatamente para a gente valorizar as cores aqui. E ele ganha uma túnica multicolorida que os irmãos tiram quando ele é vendido. Os irmãos então matam um cabrito, sujam a túnica de sangue e levam para o pai dizendo que o filho tinha morrido e tal. E o pai passa a ter a ideia que o filho morreu. Aí o pai rasga as vestes, né? E nesse ponto é que a gente, isso é uma tradição que se faz até hoje na hora do sepultamento, de que os enlutados têm as vestes cortadas, exatamente que é um sinal de luto. Bom, e aí o José está na casa de Potifar e vai preso com essa acusação, e, ele fica preso. Fica preso e tal, e começa a refletir, e na prisão ele conhece o mordomo do rei, né, o mordomo do faraó, e o padeiro do faraó. E os dois têm sonhos que são interpretados por José. O copeiro, para o mordomo, sonha que ele está servindo o faraó. E o padeiro sonha que está pendurado num poste e os pássaros se alimentam dele. Aí ele fala pro padeiro, pro copeiro, melhor dizendo, pro mordomo: dentro de 3 dias o faraó vai te chamar de volta, vai te recontratar e você vai servir vinho para ele. E com o padeiro ele fala: você dentro de 3 dias vai ser enforcado, vai ficar pendurado num poste e os pássaros vão te devorar. E assim acontece com os dois. Quando o copeiro, o mordomo, é solto, o José pede para ele: por favor, interceda por mim junto ao faraó, fala que eu adivinhei seus sonhos e você me fala bem de mim e me tira daqui. Basicamente era isso que o José tinha pedido a ele. E o sujeito vai embora e se esquece do José, e aí ele vai lembrar, mas aí a lembrança dele vai ser contada na semana que vem. Não é nessa semana. Bom, e aí eu queria trazer para vocês a questão dos sonhos, da interpretação dos sonhos. Muita gente pode pensar que isso não é uma coisa muito judaica. Pelo contrário. Pelo contrário. No Talmud, a gente tem um livro, melhor dizendo, um capítulo do Tratado de Brahot, capítulo 9, e uma grande parte dele trata de sonhos. Esse Rav Hizda, que eu falo nele aí, ele dedica páginas e páginas trazendo interpretações de sonhos. E eu trouxe aqui algumas frases que estão no Talmud para a gente conversar aqui um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu não estou vendo vocês por conta da apresentação, é só abrir o microfone e falar, tá? Não tem problema não. Então, como eu vim dizendo, Talmud, Tratado de Brahot, capítulo 9, por Rav Hizda, ele tem as seguintes frases ele tem dezenas de frases sobre sonhos. E até na nossa literatura, na nossa cultura ocidental atual, é importante. Freud escreveu um livro sobre interpretação de sonhos e tudo mais. E aqui, então, eu trouxe algumas frases do Rav Hizda que eu queria trazer para vocês. São os seguintes: um sonho que não foi interpretado é como uma carta que não foi lida. Isso está na página 55A do Talmud. Ou seja, se a pessoa sonha e não divide aquilo com ninguém, não busca saber o que aquilo significa, é como se ela recebesse uma carta e mantivesse fechada. Ela nunca vai saber o que tem ali dentro. Segunda frase dele: nenhum sonho promissor está destinado a se concretizar em sua totalidade. E nenhum sonho ruim está destinado a se concretizar em sua totalidade. Ou seja, se a pessoa tem um sonho muito favorável e ela acha que aquilo vai se realizar, segundo a interpretação judaica, ele pode até se realizar, mas não vai ser completamente.
E nem um sonho mau também vai ser completamente realizado. Ou seja, a pessoa deve se preparar, não deve nem ficar, vamos dizer assim, iludida que vai. Ah, eu sonhei que eu vou ganhar 10 milhões de dólares. Não deve ficar iludida, porque ela pode até ganhar alguma coisa, mas não vai ser 10 milhões de dólares. E ela sonhar, tiver um sonho muito ruim, que ela vai ter uma perda grande, vai perder alguém da família e tal, isso também não necessariamente vai acontecer. E aí ele segue, em continuidade essa frase, ele fala: de um sonho ruim basta a sua tristeza, de um sonho auspicioso basta a sua alegria. Ou seja, não leve aquele sonho adiante. Não tenha para você que esse sonho ruim é uma coisa ruim que vai te impedir de fazer alguma coisa. Fique triste porque ele foi ruim, mas como assim? Toque sua vida para frente como se fosse normal. É a mesma coisa do sonho auspicioso. Não fica esperando acontecer uma coisa maravilhosa, sensacional, que pode não acontecer. Tá? Então não paute sua vida por isso. Vou trazer mais algumas outras frases que ele trouxe também, que o Rav Hizda trouxe. Ter um sonho ruim é pior que receber uma chibatada. E aí ele explica isso. Que a chibatada, a pessoa leva a chibatada, vai doer no momento da chibatada, vai levar um tempo para parar de doer, vai às vezes causar até uma ferida, mas isso vai sarar. E o sonho ruim pode, como ele falou logo antes, ou seja, não é para a pessoa levar isso adiante, ou seja, ter na sua cabeça de que aquilo é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, é uma coisa que vai ser má para ela. Agora, essa frase seguinte é interessante. A pessoa deve esperar até 22 anos pela efetivação de um sonho positivo. E aí ele explica o que significa esses 22 anos. E tem exatamente a ver com isso que a gente viu agora do José. Porque o José, ele vai preso aos 17 anos. Ele fica 12 anos preso. 12 para 13 anos preso. Então, ele, depois que ele sai, em 10 anos depois, ele reencontra o pai e os irmãos, aquela questão da fome, que eles vão para o Egito para buscar comida e tudo mais. Então, daí estão os 22 anos, os 12 da cadeia, mais os 10 até que ele foi vice-rei do Egito, aquilo tudo. Então, ou seja, se alguém sonhar que vai ganhar na loteria em 2023, tem até 2045 para ganhar na loteria. Então, não precisa desanimar, não, que ainda até 22 anos o sonho pode se concretizar. Há mais uma frase. A concretização de um sonho segue a sua interpretação. É exatamente isso, ou seja, o sonho, para que ele seja... aqui ele fala que o sonho pode servir como uma mola mestra. Ou seja, se eu tenho um sonho bom, que eu vou ficar rico, eu vou trabalhar para ficar rico. Isso pode servir como um impulso para mim. É isso que ele quer dizer aqui. E eu falo aqui, aí ele fala que José interpretou os sonhos de seus companheiros de cela, como a gente viu, né, que era o padeiro e o copeiro, que foram. E depois, na semana que vem, ele interpreta sonhos do faraó, que a gente vai ver quais são. E o Rav Hizda termina as suas afirmações sobre sonhos dizendo o seguinte: 3 tipos de sonhos estão sujeitos a se realizarem. Um sonho logo antes de acordar, ou seja, é um sonho que a gente lembra, é um sonho que a gente, pouco antes de acordar, a gente acorda, porque quando você sonha no meio da madrugada, se você não acorda, naquele momento, você deixar para lembrar nele na manhã ao acordar pode ser um pouco mais difícil. Aí ele cita ainda um sonho de um amigo sobre ele. Ou seja, se um amigo meu sonha uma coisa vai acontecer comigo, isso pode se realizar. Isso é a interpretação do Rav Hizda. Tá? E um sonho que é interpretado dentro de um outro sonho.
Ou seja, que eu estou sonhando que tem um outro sonho dentro daquele sonho e ele é interpretado ali. Isso é um pouquinho complicado de entender, mas é isso. Ou seja, eu estou sonhando que uma outra coisa está se realizando dentro do meu sonho. E há quem diga, também um sonho que se repetir. Ou seja, seria o quarto tipo de sonho aqui. Quando a pessoa tem aquele... Tem pessoas que têm os chamados sonhos recorrentes. Então, que ele vai sonhando aquilo. E ele cita aqui o caso que a gente vai ver na semana que vem, que eu não vou estragar, não vou dar spoiler do estudo da semana que vem, porque o faraó sonha, a gente sabe, com as espigas e com as vacas, e aí semana que vem, acho que é o Davi que vai fazer o estudo, ele vai trazer isso aí. Tá ok? Esse é o que eu tinha a trazer para vocês. E fico aberto aqui agora para qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Pode falar, Ana Cláudia. Oi, boa noite a todos. Eu não sei se me ouvem bem. Sim, estou ouvindo bem. Então, gostei muito dessa parte de sonhos. Eu realmente não fazia ideia, né, que tinha aí no Talmud e tal. E achei muito interessante. A parte lá da chibata, eu também pensei, né, que às vezes o sonho vai com uma chibatada. É verdade. Às vezes a gente, em sonho, experiencia coisas terríveis, realmente muito piores que uma chibatada, coisas terríveis. E fiquei com uma dúvida em relação, eu não sei se o senhor disse, Moré, mas eu não ouvi, que o meu notebook anda meio ruim de som. É. Mas, assim, a parte do Judá com a mulher, Hum. como eles se conheceram e tal, foi no Talmud? Onde que Não, isso diz, está que na. relata isso? Primeiro, senhor, não tem senhor nenhum aqui, tá? Em primeiro Ok. lugar. Segundo lugar, não, está na Paraxá dessa semana. Porque ele vai falando sobre a história de José, é até uma hoje em dia se chamaria diagramação, né? Mas na época da Torá, não sei que nome teria isso. É uma sequência que vai contando a história de José conta essa história do Judá com os filhos, com a nora e tal, depois volta a contar a história de José, exatamente do ponto que tinha parado antes de contar a história do Judá. É curioso isso. Mas tá na própria Ah, Paraxá. nossa, então, porque eu gosto muito dessa paraxá, mas eu realmente não recordava disso. Deixa eu até pegar aqui no mais pronto um instantinho, só que eu já te falo até qual é o versículo. Que no capítulo 38, versículo 2, e vai até o 30. De 2 a 30. O Ah, capítulo bacana. 38. Inclusive, eu acho que está na leitura dessa semana. Creio que sim. Ah, bacana, vou reler. Então, Obrigada. nada, que é isso. Mais alguém? Marli quer trazer uma interpretação cabalística dos sonhos aí também? Na verdade, o que me chamou a atenção foi que quando você comentou dos três tipos de sonhos, né? É, Agora, que aparece no Talmud, que fala que é aquele que você, quando você acorda de isso, manhã, né? isso. O que acontece na Cabala a gente estuda que os sonhos, eles têm uma importância incrível, né? Por quê? Porque a nossa alma, quando nós dormimos, a gente entra numa situação de quase morte. Por quê? Porque a alma vai para outras Todas dimensões, mesmo. né? Por isso que a gente de manhã lava as mãos antes de fazer qualquer coisa, que a gente está trazendo de volta, né? Exatamente. Essa, E a gente de manhã, no judaísmo, você faz o Modéani, e você agradece a Deus que a alma voltou para o seu corpo. isso. Primeiro faz shivite, né? Que é para E fazer essa conexão com o divino, né?
E aí vem o Modéani e Você faz depois a lavagem Modéani, das mãos. Modéani É. Lepanecha, Melech Haivekaem, Exata, que retornou Binishmat, para mim, a minha alma, e retornou porque ele tem confiança em mim. Rabba Emunaterra, ou seja, ele tem muita confiança, muita fé. Deus tem fé no ser humano. E visto que você falou de que o sono, não o sonho, mas o Sono. sono, O sono. o sono isso está na literatura judaica como o sono é 1,60 avos da morte. Hum. Essa fração 1,60 Uhum. avos acontece várias vezes o Shabat é 1,60 avos do paraíso e por aí vai. É, por isso que é importante, né? Existe, por isso que também na psicologia, né, tem trabalha-se os sonhos, né? Às vezes Sim. você faz terapia e só se trabalha sonhos, Isso, sonhos, não, sonhos, o sonhos, Freud escreveu um né? livro, o Freud Que escreveu um é livro sobre a o interpretação do sonho. então eu acho que, né, na psicologia é a parte do subconsciente que a gente não consegue acessar, mas a gente no sonho consegue, né? E também tem na parte espiritual, tem essa questão que o Zohar fala da saída da alma e do retorno. Quer dizer, ela acessa planos espirituais e traz mensagens para a gente, né? Exatamente. Exatamente. E tem uma coisa interessante também na Cabala sobre José Yosef, que ele é a carruagem da fundação. Então, é interessante, né, que os irmãos quer dizer, eles ficaram com inveja mesmo, porque eles perceberam o nível de espiritualidade, né, de José. Então, é uma sefirot de fundação. Então, acho que é importante a gente também, nessa leitura e na próxima, a gente ter isso em mente, né, da importância de José. Era isso. Exatamente. O José é uma figura importante, não há nem que dizer isso, tanto que no Shabat, né, quando a tradição é que quando se abençoa os filhos no Shabat, abençoa os filhos homens que sejam como os filhos de José, né, como Menaché e Efraim, que vão nascer na semana que vem. Então, na paraxá da semana que vem. Mais algum comentário, alguma pergunta? Estamos à disposição. Estou vendo o Johnny com aquela camisa muito bonita aí, viu, Johnny? Nosso Cruzeiro aí, vamos ver se a gente ganha hoje. Celso, tem uma pergunta. Oi, Pedro, bem-vindo, duplamente Obrigado. bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo Muito obrigado, Celso. bem-vindo aqui, bem-vindo à comunidade. Muito obrigado. Uma pergunta subjetiva mesmo. Eu estava lendo no comentário do Plaut que Tamar não teve consequências pela ação que ela teve. De repente, queria a tua opinião sobre isso. Por que será que ela não teve uma consequência pelo ato que ela fez? Muito embora possa ser considerado condenável. E também em relação aos irmãos de José, teve alguma consequência pela venda ou por querer ter vendido José? Tem alguma aparece depois na história alguma consequência em relação a isso? Bom, eu vou começar do final. Quanto aos irmãos, o que a gente pode ver é que as tribos dos irmãos não prosperam, né? Eles, depois que ao longo do tempo, praticamente só prosperam as tribos de Judá e de Levi. As outras se dispersam e isso pode ser interpretado como sendo uma punição. Agora, quanto a Tamar, ela antecede uma postura que também tem na Megillat Ruth, na história de Ruth também, que também tem, ela dorme com o Boaz lá, que é o primo do marido dela e tudo, né? Ela também traz essa na realidade você pode pensar que foi ao mesmo tempo que foi uma preservação dela, né? Que ela se preservou de uma certa forma, como também ela queria dar um herdeiro pro sogro. Então, como os dois maridos morreram e o outro era muito jovem, ela
Ela resolveu optar por isso. E como ela deu prosseguimento à linhagem, pode-se interpretar que por isso ela não tenha tido punição. Mas isso é uma interpretação que eu estou fazendo aqui agora. Eu não pesquisei isso, para ser sincero. Maravilha, Celso. Obrigado. Era bem subjetivo mesmo. Obrigado. É isso. O Paulo colocou aqui uma. Você pode interpretar, mas deve ser alguma coisa do Rabat falando sobre isso. O Rabat tem alguns bons artigos sobre isso. Mais alguma coisa? É só abrir o microfone e falar. Bem-vindo, Aguinaldo, agora que eu estou te vendo aí. Ô, professor Celso, boa noite a todos. Kol hakavod pela aula. Às vezes há temas na Paraxá que a gente não enxerga. A gente fica olhando o Yosef lá na prisão, Yosef no trono, ou sei lá, vice-governador, governador, e aí realmente, não sei, interessante quando alguém consegue pensar e a gente fica com água na boca querendo conversar mais e aprender mais sobre isso. Alguns têm medo de Cabalá, alguns têm medo de sonhos. Eu já escutei isso. Não, não, isso aí eu não entro não, porque parece que eu vou me perder. E, na verdade, conhecimento é uma bênção, né? Conhecimento só nos eleva, não nos faz perder. Então, você tocou nesse assunto de sonhos e eu fiquei curioso, não sei nem se eu vou assistir ao jogo hoje do Cruzeiro, se eu vou abrir aqui meus livros e procurar algo mais de sonhos, que você realmente Então, acordou se você não essa fosse, sede. se você não for assistir o jogo, Talmud, Ah, Talmud Tratado Brahot, página 55a. pronto. Já não tem desculpa, né? Ali, Obrigado, ali obrigado. tem todos. Eu trouxe aqui uma meia dúzia de frases aqui. Lá tem diversas discussões. Então, por exemplo, tem uma determinado momento que, o, que existia a profissão, era uma profissão interpretador de sonhos. Então tem uma passagem lá que o sujeito foi 24 interpretadores diferentes para interpretar o sonho dele. Tem uma outra situação em que se o sujeito tinha um sonho muito ruim, ele contava o sonho para um Beit Din de 3 pessoas, eles faziam uma bênção para que aquele mau sonho não virasse realidade. Tem toda uma série de coisas ali que eu não quis trazer para não ficar muito extenso. Isso aqui também saía muito da questão da Paraxá aqui. Então, obrigado, Obrigado. Aguinaldo. Obrigado aí. Olá, acabou. Marcelo, Olá, boa noite. boa noite. Só um adendo aqui. Isso eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Como você disse, existiam, de certa forma, era tido como uma profissão a questão da interpretação de sonhos e tal. No livro de Jeremias, no capítulo 23, 32, diz assim: Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei e nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Então, eu queria saber da sua opinião, qual a questão do perigo também que isso envolve, a questão de termos essa questão de esse senso comum de que sim, existem interpretações verdadeiras para os sonhos, mas quais os cuidados que você recomenda para os seus alunos, para as pessoas que confiam em ti, para que esses falsos interpretadores não sejam então identificados, na verdade. Isso é uma questão seguinte, né? Como eu te disse, interpretador de sonho na época virou uma profissão. Então, obviamente, tinha os bons e os maus. Os bons profissionais e os maus profissionais, como existe até hoje em qualquer profissão. Então, assim, a questão aí é como você vai distinguir um ruim de um bom através de relatos, de conversar com outras pessoas que procuraram aquele sujeito. O fulano falou isso e eu sonhei com um cachorro, ele falou que eu ia ganhar na loteria, não ganhei nada e tal. Sei lá,
Estou falando aqui, pode parecer meio brincadeira, mas é assim, é buscar a informação. A informação é que é o principal do negócio. E, e assim, obviamente tinha picareta na época, tinha. Não é menor, não tem a menor dúvida disso. Ainda mais esse que procurou 24 interpretadores, com certeza uma meia dúzia ali não era digna de crédito. Então, ok, pessoal? Mais alguma coisa? Só um comentário, Celso. Claro. Falando um pouco a respeito do comportamento de Yosef, eu já li, por exemplo, que a gente não deve ser demasiadamente voltado para o bem, nem demasiadamente voltado para o mal, para que não use daquela da lei da curvatura, né? Onde tudo vai ser sempre um extremo. O Yosef, ele era tão tzadikim, tão tzadikim, tão tzadikim, que pequenos erros dos seus irmãos o incomodavam. O incomodava ao ponto de que ele sempre levava para o pai coisas que talvez eram simples, esperando que o pai os repreendesse bravamente por causa disso. Porém, mesmo que houvesse boa intenção, causou nos seus irmãos o quê? Que ele está deixando o pai zangado conosco, ao ponto de que, porventura, vieram a pensar até que ele pode fazer como foi feito no passado, quando expulsaram Ismael, nos expulsar e achar que o único justo de seguir agora todo o governo e ser representante do povo de Israel, do povo hebreu, seja o Yosef. Então a gente tem que ter, aprendendo diante disso, o cuidado também, mesmo quando fazer as coisas certas, né, para ter um equilíbrio e não causar que querendo ou não, Yosef causou isso nos irmãos, né? Ele causou essa inveja, essa raiva e esse medo pelo seu comportamento e por falar dos seus irmãos para o pai. Era só isso. É verdade. E a gente vê, assim, pelo menos eu interpretei dessa forma, que quando ele conta os sonhos dele, ele faz até de uma forma inocente. Ele não quer se vangloriar, vocês vão prestar culto a mim. Não, ele conta, eu sonhei isso assim, assim. Como ele conta para o próprio pai. E o próprio pai repreende, fala, não, você não vai, eu não vou prestar culto para você, e acaba prestando, mas 22 anos depois, como o próprio Talmud diz, né? Então, assim, existe uma situação de que ele conta até de forma inocente. Ele não queria parecer demasiadamente, mas sim, você tem razão. Ele causa essa sensação nos irmãos, e até porque uma das coisas que o pai pede para ele que assim, você me traga notícias dos seus irmãos. Então tem gente que interpreta que ele era um espião, aquele que via os irmãos fazerem ou dizerem e voltava para o pai e contava, fulano, pai, o fulano falou isso, falou aquilo, fez isso, fez aquilo. É o famoso dedo duro. O famoso dedo duro. E em toda a família, entre os filhos, tem sempre algum que faz esse papel, de uma maneira ou de outra, ainda mais uma família tão numerosa quanto essa. Então, isso acontecia. É possível que isso tenha acontecido. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos pela presença. Os elogios estão aqui no chat, muito obrigado. Vamos relembrar vocês. Essa é uma semana muito especial para o Neshama. Na sexta-feira à noite, no Kabbalat Shabbat, nós vamos ter um evento presencial que também vai ser transmitido para quem não puder estar presente. Na sexta-feira, às 19 horas. Tá? O endereço vai seguir para aquelas pessoas que estão inscritas. E ainda dá tempo de se inscrever. É só procurar alguém aí que se inscreva. Sábado de manhã, nós vamos ter o Shaharit Shabbat, lá na Rua Bahia, no nosso tradicional Shaharit Shabbat de Hanukkah, com Halel, com 2 Sifrei Torá, com bênção do novo mês, porque o novo mês começa na semana que vem. Vai ser bem interessante, bem significativo. E eu já avisei, viu, Neshama, aqui. Na sexta-feira, às 19 horas. E no sábado, também às 19 horas, nós vamos ter um evento. Esse não vai ter
muita religiosidade, vai ter acendimento das Hanukkot e tudo mais, da terceira vela, e vamos ter um evento festivo com comida, com bebida, com dança, com música, com uma opção de coisa. Então, fiquem ligados, tomara que todos possam estar presentes, aqueles que não puderem, se conectem online. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos, boa noite. Hag Sameach. Hag Sameach, Hanukkah Sameach. Sameach, Hag Sameach. Boa noite. Obrigada, Celso. Tchau, Celso. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Obrigado. pessoal. Até Boa até noite. mais. Tchau, tchau. Muito bom. Boa noite, boa noite.